Estudo do livro de Juízes de Jen Wilkin, semana 10. Duas tragédias. Estamos quase a chegar ao final do nosso estudo. Para a semana já vai ser a última sessão dedicada ao livro de Juízes. E hoje vamos ter um estudo um pouquinho mais prolongado. Para a semana será mais curto, será feito um resumo daquilo que aprendemos. E lembrem-se que o enfoque deste livro, eu pedi-vos que tivessem as mulheres em mente quando lessem o livro de Juízes e o estudassem. E, de facto, para a semana vamos olhar para essa perspectiva ainda com mais acutilância, com mais atenção. Esta semana temos muito que estudar. Sabem que eu, quando estudo um livro como este, penso sempre naquelas pessoas que têm um método de estudo, se é que se lhe pode chamar um método de estudo. É abrir a Bíblia, assim, ao calhas, e ler uma passagem da Bíblia, porque é tudo do Espírito Santo e, portanto, não tem importância. E eu penso sempre, qual seria a reação destas pessoas se, quando abrem a Bíblia, lhes calha uma passagem como a desta semana, não é? Eu penso, eu acho que não devemos sequer conseguir esperar pelo final da passagem se fazemos esse tipo de coisa, porque só podemos concluir que não deve ser o Espírito Santo a guiar-nos quando abrimos numa página como esta. E esta semana é o perfeito exemplo de como é tão importante para nós estudarmos as coisas no seu contexto, como é importante olharmos para um livro da Bíblia por completo, por inteiro. E, de facto, as histórias como a que nós vamos estudar esta semana, é tão fácil não entendermos o que elas nos querem dizer se as lemos sem ter atenção ao seu contexto. Esta semana vamos olhar então para o contexto do livro como um todo, sendo que o nosso foco principal vai de facto ser a história da concubina. Mas ela não vai ficar completamente concluída até à semana que vem, aviso já. E o que nós vamos ver é que vamos entrar numa terceira secção do livro. Eu já vos tinha mencionado isto, provavelmente não se lembram. Primeira semana falámos sobre as batalhas, sobre aquelas áreas em que o Senhor tinha concedido aos israelitas. Depois a segunda porção, vamos dizer, eram os 12 juízes principais. E uma das boas notícias desta semana ou desta fase é que já não vai haver mais daqueles diagramas de ciclos para completarmos. Essas são boas notícias. Não precisamos de olhar mais para os ciclos, já vimos tudo isso, já abordámos cada um deles. E eu disse-vos que as histórias dos juízes não são cronológicas. Estão apenas ordenadas de um tal modo que se torna evidente para nós que as coisas se foram tornando cada vez piores e ainda piores. Foi assim que tudo foi acontecendo. Então, chegamos agora ao final do livro e as coisas ainda vão piorar. Temos duas histórias que querem mostrar-nos como as coisas são quando nós nos conformamos com a autogestão, quando toda a gente faz aquilo que parece bem aos seus olhos. Já não se trata apenas de Sansão, agora todo o povo de Israel passou a fazer o que lhe parecia bem aos seus olhos. E é aí que nós entramos nesta porção desta história. Não há líderes, cada um faz aquilo que entende, e por isso vamos começar a ler a partir do capítulo 17, versículo 1, em que conhecemos um homem chamado Miqueias, um homem encantador, aliás. Não sei se sabem o que quer dizer o nome Miqueias. É interessante notarmos qual é o seu significado, é importante para a história. Miqueias quer dizer quem é como Javé. Ora bem, este Miqueias tem umas ideias quanto a quem é que é como Javé. Quem é como Javé? E eu penso que o mais óbvio é que nós concluamos que Miqueias é como, ou pensa que é como Javé. Então vamos ler o que diz o texto. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, ou Miqueias, o qual disse à sua mãe:
os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições e de que também me falaste? Eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então, basicamente ele diz à mãe, ora bem, eu sei que por causa do dinheiro que te foi roubado, tu amaldiçoaste a pessoa que tu roubou e eu quero dizer-te que essa pessoa sou eu. Por isso toma lá o dinheiro de volta. E a mãe diz, mas o que é que tu estavas a pensar? Porquê é que roubaste? Sai da minha casa. Não é bem o que a mãe lhe responde. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. É muito interessante o que acabou de acontecer aqui, não é? Então este filho vem confessar à mãe que a roubou, que foi ele quem lhe roubou o dinheiro, e a reação desta mãe é abençoar o filho. E sabem porquê? Porque quando ela pronunciou essa maldição, ela não fazia ideia de que era o próprio filho. E quando ela se apercebe que proferiu uma maldição sobre o próprio filho, e de um modo muito próprio de alguém que vive em Canaã, de um cananeu, ela pensa, eu tenho que corrigir o meu erro. Por isso vou pronunciar uma bênção sobre ele e quando o dinheiro me for devolvido eu vou acalmar Deus mandando fazer um ídolo, que é esquisitíssimo, não faz sentido, porque o Senhor não é apaziguado por ídolos, bem pelo contrário. Mas isto mostra-nos quão longe as coisas já foram neste ponto. E por isso o filho, que tinha medo das consequências da tal maldição que ouviu da parte da mãe, confessa o crime para evitar as consequências dessa maldição. É uma família maravilhosa. Por isso, quebrar um mandamento de Deus atrás do outro, do primeiro ao último, não há problema nenhum. Tudo quanto tenha de ser feito para fazermos as coisas à nossa maneira, será feito assim. Por isso o que nós vemos aqui é mais uma vez, esta espiral descendente. E há muito pouco a ser dito da parte do narrador a respeito de tudo aquilo que vai ser narrado nestas histórias que nós vamos estudar esta semana. Há muito pouco que é dito sobre aquilo que Deus sente em relação àquilo que se está a passar ou sobre aquilo que o narrador pensa em relação àquilo que se está a passar. Então, diz o texto no versículo 4 que ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição e esteve em casa de Mica. Viram o que é que aconteceu aqui no versículo 4? Ele devolve o dinheiro à mãe e a mãe utiliza quantas moedas de prata? 200 moedas de prata. Ok, é interessante. Interessante porque haviam 1.100 moedas de prata que foram devolvidas à mãe, que foram roubadas à mãe. Portanto, ele não roubou uma pequena importância, roubou uma importância muito considerável. Seria uma pequena fortuna e é por isso que a mãe amaldiçoou a pessoa que a tinha roubado. E a mãe decide então que tem que apaziguar a Deus fazendo este ídolo, esta imagem de escultura. E o que é que ela faz? Tira 200 das 1.100 moedas de prata. Isso é tudo aquilo que lhe foi roubado. A sua mentalidade pagã faz com que ela minimize o prejuízo, faz com que ela minimize a sua responsabilidade. Faz o mínimo possível para corrigir a situação e para fazer com que as coisas fiquem a favor dela e do seu filho. Então ela dá estas 200 moedas de prata ao Orives, que faz uma imagem de escultura e de fundição que esteve na casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses e fez um éfode e terafins e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Ora bem, este éfode, já falámos dele antes, no caso da história de Juízes, que este éfode era algo que era usado para conhecer
a vontade de Deus, era algo que os sacerdotes podiam usar para conhecer a vontade de Deus. Então, este Mica resolve fazer um para ele, para que ele possa ter acesso à vontade de Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam, pois não? No entanto, ele está disposto a arriscar. Então, diz no capítulo 6, aliás, no versículo 5, que ele consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Tem o seu próprio templo em casa, não é? Será que ele tinha autoridade para fazer isto? Não. Mas e então? Então ele diz no versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Na semana passada, Sansão também fez o que parecia direito aos seus olhos. Esta semana todos fazem o que parecia direito aos seus olhos. E ele não vai precisar de reforçar mais esta ideia, o narrador, porque é suposto ser tão óbvio no resto desta história que tudo o que está a ser feito porque as pessoas fazem o que lhes parece direito aos seus olhos, que não deveria ser necessário para o narrador reforçar esta ideia. Não entramos nesta história à procura de uma narrativa calma e prazerosa. Sabemos perfeitamente aquilo que se está a passar neste ponto da história do povo de Israel. Por esta altura, nenhuma de nós está à espera que aquilo que seja feito, que qualquer parte desta narrativa seja algo que honra ao Senhor. Já não esperamos isso. E será que esperamos que quando alguma coisa de horrível acontece, que o Senhor esteja de acordo com essa coisa, quando alguém comete um ato terrível? Não. Por esta altura nós também já sabemos que esta gente só faz o que lhes apetece e não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vamos ao capítulo 7. E havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. Então, nós sabemos que os levitas não eram sacerdotes, eles eram parte da tribo que gerava sacerdotes. Eles serviam aos levitas, eles serviam no templo, eles ensinavam a lei às pessoas e eram líderes de louvor, então eram uma espécie de auxiliadores dos sacerdotes. Eram gente importante, eram apartados, eram santificados para um trabalho que era muito importante. Então este levita peregrinava naquela área. E diz o versículo 8, e este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que ache comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai sacerdote. Ora bem, este Mica estava à procura de um upgrade, não é? Ele não só já tinha o seu próprio templo ali organizado, fazendo dos filhos sacerdotes, como agora tinha um verdadeiro levita. Ele é a coisa mais próxima de um verdadeiro sacerdote, não é? Então, daí Mica lembrar-se de fazer esta sugestão ao levita. E diz ele, fica comigo e sempre por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita responde, nem pensar nisso, é suposto eu estar consagrado ao serviço no templo, eu estou ao serviço do Senhor. Não é isso que o levita diz. O levita aceita, e é isso que é óbvio quando se lê a segunda parte do versículo 10. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo, o levita, lhe foi como um dos seus filhos. E diz no versículo 12, e consagrou Mica ao levita, pois porque não? E aquele mancebo lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. E aqui começamos a perceber o que é esta religião baseada nas patas de coelho e nas figas. É disso que se trata aqui. E não pensem, nem por um segundo, que nós somos inocentes deste pecado. Quais são as coisas em que tu te reconfortas, as coisas que achas que fizeste bem, que agradam ao Senhor, e por isso Ele agora está obrigado a agir em teu favor? Eu tenho sido uma boa mãe, tenho mantido a casa organizada e disciplinado os meus filhos. Certamente o Senhor me vai dar filhos que me vão fazer orgulhosa.
Agora eu sou uma boa esposa porque eu fiz o que quer que seja que uma boa esposa deve fazer e por isso o Senhor vai abençoar o meu casamento. Agora sou uma boa empregada porque fiz X, Y e Z que todos os bons empregados fazem. E por isso eu sei que o Senhor vai abençoar a minha carreira. Eu tenho dado o meu dízimo, eu tenho ido nesta viagem de missões, eu tenho servido na igreja com os mais pequenos e por isto o Senhor vai fazer o que eu quero. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Só para o caso de pensarem que a narrativa vai mudar, não vai mudar de todo. O mesmo princípio vai operar no resto desta história. E nos mesmos dias a tribo dos daneus buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. Ok, olhamos para isto e pensamos, espera lá, voltamos ao tempo de Josué, mas vamos voltar a lutear o território? É isso que está a acontecer? Não, eles já tinham recebido a sua parte. O que é que vimos no caderno de estudos desta semana? Na pergunta 11 do vosso caderno de estudos diz que todas as tribos receberam as suas respectivas heranças do livro de Josué. Porque é que a tribo de Dan está à espera de uma herança em Juízes 18? E eu pedi-vos que lessem as seguintes passagens para vos ajudar na resposta. Pedi-vos que lessem Josué 19 e também Juízes 1 para perceberem aquilo que se estava a passar. Na verdade, receberam uma herança, mas eles não tomaram posse dessa herança. Então o que é que eles fazem agora? Estão a pensar, espera lá, se calhar há outro lugar mais fácil para tomarmos posse daquilo que o Senhor nos deu. E por isso diz o seguinte no versículo 2. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zora e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram, ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até à casa de Mica, e passaram ali a noite. Ora bem, ouvimos falar em espias que vão espiar a terra, e pensamos, isto são espias que também... É como os espias que foram enviados no livro de Josué. Não. Não tem nada a ver com isso. Vejam bem o contexto. O que é que nós vimos em operação logo no início da história com o relato de Mica e da sua mãe? Ganância, não é? O que se passava ali era ganância. Como é que este levita, esta decisão que ele toma, ele quer algo maior, ele quer algo de mais destaque para ele mesmo. E porquê é que estes homens vão espiar? É também por ganância, eles querem mais para eles. E diz no versículo 13, e quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram, quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E nós lemos isto e pensamos, será que eram amigos? O que é que está a passar aqui? Lembram-se daquela história que estudámos sobre, que incluía a questão da pronúncia, como se pronunciava a palavra cibolete ou chibolete? É também a mesma situação aqui. Trata-se de detectar de qual província, de qual região as pessoas vêm. Então eles reconheceram a maneira de falar do levita, porque pertencia a uma determinada região e perceberam que não eram dali, que ele não era dali. É como se alguém fosse do Alentejo e estivesse a falar numa reunião no Porto e toda a gente que os ouvisse perceberia que eles eram do Alentejo, não é? É assim. Portanto, foi isto que se passou aqui. No versículo 5 diz, aliás, no 4 ainda, no 3 eles perguntam-lhe o que é que tu estás aqui a fazer? E ele responde, ele lhes disse, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, ora pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote, vocês têm de voltar e servir o Senhor como deve ser. Não é nada disso que ele lhes diz. Ele diz, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Mas porquê? Porquê é que o caminho que eles levarem haveria de estar perante o Senhor? Ninguém tem estado perante o Senhor no caminho que toma nesta história. Diz no versículo 7, então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, sossegado e confiado. Nem havia possessor de algum reino
que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Ora bem, quando ouvimos esta descrição destes sidónios ou dos fenícios, o que é que nós pensamos sobre esta gente? Vai, agarra, dá cabo deles. Não, nós pensamos, mas porquê é que não podes deixar estes desgraçados em paz? E é assim que é suposto nós nos sentirmos. Permite-te sentir-te assim, porque esta gente vive longe da área que era suposto ser conquistada pelos israelitas. Eles não estão a fazer nada de mal. Por isso, quando esta gente de Dan nos vê, pensa, uau, isto vai ser canja. E diz no versículo 8, então voltaram aos seus irmãos, a Zora e a Estaol, e os seus irmãos lhes disseram, que dizeis vós? E eles disseram, levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis a um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos daneus, de Zora e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Maan-dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até à casa de Mica. E no versículo 14, então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos, sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e trafins e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vê depois agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do mancebo, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Então, tudo bem? E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode, os trafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os trafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, que estás fazendo? E eles lhe disseram, cala-te, põe a mão na boca e vem connosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. E o sacerdote pensa, não, eu não posso fazer isto. Não posso fazer isto porque tenho uma dívida de fidelidade para com este homem. Não é isso que diz o versículo 20. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os trafins e a imagem de escultura, as coisas que pertenciam a Mica, mas não é razão para nos sentirmos muito mal por Mica, seja como for. E entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Porque eles estavam à espera de serem perseguidos por trás, não é? Daí terem posto os meninos à frente. Eles sabiam que Mica iria atrás deles. Versículo 23. E clamaram após dos filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica, que tens, que assim convocaste esse povo? Então ele disse, os meus deuses que eu fiz me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, agora me dizeis que é o que tens? Ora bem, percebam o que ele acabou de dizer. No livro de estudo desta semana eu pedi-vos para olharmos os versículos falados por David, como são tão diferentes em termos de atitude, porque o que David diz a Deus é quem tenho eu para além de ti, não há nada mais que eu desejo para além de ti. E isto é um grande contraste com aquilo que vemos aqui, com a atitude que vemos aqui de Mica, que tinha os seus amuletos, e quando vê esses amuletos retirados de ao pé dele, quando a sua idolatria lhe é roubada, ele está desassossegado. Ele pergunta o que é que me resta depois disto, agora fiquei sem nada, levaram-me os meus amuletos. E, mais uma vez, queremos apontar o dedo a Mica e dizer, mas que homem tão fraco, como é que ele pode ser assim? Mas todas nós temos um ídolo, não temos? Estes ídolos que nós construímos, que se nos fossem tirados, a primeira coisa que nós pensaríamos seria, e agora, o que é que eu vou fazer? O que é que me resta? Querem saber aquele com o qual eu tenho lidado ultimamente? Eu tenho 4 filhos que estão prestes a ir para a universidade, assim em rápida sucessão, e há uma parte de mim que está a pensar, e agora, o que é que eu faço? O que é que me resta? Porque mesmo que eu queira investir neles e não os tornar
em ídolos, mas ser apenas a mãe que os ama e se preocupa com eles. Há partes da minha identidade que estão envolvidas, enredadas neste tipo de pensamento. E eu sei que quando o quarto filho sair para a universidade, eu vou parecer muito com Mica. Eu vou pensar, e agora? O que é que eu vou fazer? Talvez não seja a tua família este ídolo. Talvez seja a tua aparência. Vocês já repararam uma atriz, eu não me lembro, uma senhora já com muita idade, que apareceu nos Oscars, ele vinha ou receber um prémio ou entregar o prémio, mas a cara dela estava irreconhecível, porque ela tinha feito tantas cirurgias, tentando manter-se com um aspecto de jovem, como se ainda tivesse 30 anos. E nós olhamos para a cara dela e pensamos, porquê que tu fizeste isso a ti mesma? Ela é uma atriz de Hollywood. Vocês sabem o que é que aquela cara nos grita daquele pódio? Se isto se vai, o que é que me resta a mim? O que é que me resta a mim? Por isso até pode ser que não nos tornemos nesta caricatura, porque esta pobre mulher foi desfeita pelos críticos no dia seguinte, pelas pessoas das revistas cor-de-rosa. E talvez nós não sejamos assim, mas até que ponto é que tu estás disposta a ir no que diz respeito à tua aparência física? Quão difícil é para cada uma de nós abrirmos mão da boa aparência física? E se pensarmos, quando pensamos nessa realidade de que um dia vamos deixar de ter boa aparência, vamos ficar velhas, como é que isso nos faz sentir? Talvez seja então a tua carreira, talvez seja isso, a tua fraqueza. E se amanhã fosses acusada de fraude, fosses julgada, se toda a tua carreira estivesse por terra, e eu não digo que quando acontece algo de inesperado no nosso caminho, não existe choque, não existe a perplexidade, não existe esse pensamento de agora. É claro que tu tens direito a um período de tempo em que tu estás a tentar perceber o que se passa. Mas Mica nunca vai passar desse ponto. Ele achou mesmo que a vida dele tinha acabado. Talvez seja a tua saúde esse ídolo. Talvez quando a tua saúde desaparecer por algum motivo, quando ficares doente, vais pensar, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu posso estar doente? E todas nós dizemos e acreditamos que, pelo menos se eu tiver a minha saúde, é só o que importa. E, de certo modo, é importante termos a saúde. Mas, esperem lá, se nós queremos viver até uma idade provecta, até aos 80 e tais, qual é a probabilidade de termos muita saúde com essa idade? Boa saúde quando alguém tem 80 ou 90 anos, mas essas pessoas, mesmo que sejam pessoas com saúde, não é normal elas quererem ter a saúde que tinham aos 40 ou aos 50. É normal, faz parte do processo de envelhecimento. A verdade é que conforme nós envelhecemos, vamos perdendo aos pouquinhos a nossa saúde. Tu temes isso? É alguma coisa demasiado preciosa para ti? Ninguém pode conservar sempre a sua saúde. Como é que tu te sentes em relação a isso? Ou será que vais atingir os 80 anos e quando perceberes que tens mesmo de abrir mão das tuas capacidades físicas, daquilo que consegues ou não consegues fazer, será que tu vais dizer, quem é que eu tenho nos céus senão a ti? Eu tenho uma amiga que é uma perita em fitness e ela diz que se nós vivermos o máximo de anos que conseguirmos viver e estivermos presas num corpo que já não cumpre todas as suas funções, mas ainda assim conseguirmos ter uma mente que trabalha, o que é que nos resta de facto? Resta-nos a mente, resta-nos fazermos aquilo para que fomos feitas, fazer aquela coisa que é o nosso propósito maior, que é dar louvor ao nosso Criador. Quem é que eu tenho nos céus, senão a ti? Qual é aquela coisa que se tu perdesses, te faria pensar, e agora o que é que eu vou fazer? Porque esse é o teu amuleto. É aí que tu te agarras. Não é que Deus seja tudo o que eu preciso. Na verdade, Deus é tudo o que eu tenho. E há momentos na vida em que Ele te permite ver isso.
as crises da tua vida, perdendo o emprego ou os miúdos saindo de casa, seja o que for. É uma oportunidade para nós nos lembrarmos que o Senhor dá e o Senhor tira. Abençoado seja o nome do Senhor. Mas é nele que está a minha esperança. Por isso, nós temos de nos certificar de que estamos a prestar atenção a estas oportunidades, porque Mica não estava a prestar atenção. Ela estava demasiado ocupada a construir o seu próprio templo em casa. Por isso, diz no versículo 25, porém os filhos de Dan lhe disseram, não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amarguroso não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e vieram a Laís, um povo sossegado e confiado. Pá, isto já nos custa tanto a ler, não é? Porque ele já disse de outras vezes que era um povo sossegado e confiado e nós sabemos o que lhes vai acontecer. E está mesmo aqui na segunda parte do versículo 27. E os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E não houve ninguém que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidon. E não tinham o que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-Recob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. Esta gente era inocente. E eles chamam a cidade Dan, porque de facto Dan é uma tribo fantástica, não é? E levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos daneus, até ao dia do cativeiro da terra. Ora bem, ele é um descendente direto de Moisés. Veem como a história está urdida de tal modo que o narrador está à espera deste momento para largar estes nomes, para percebermos até que ponto isto chegou. Até que ponto caiu a tribo de Israel, as tribos de Israel. E diz no versículo 31, assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Silo. Por isso temos o templo aqui, depois temos a idolatria de Mica numa zona que não sabemos se é Israel, se é Canaã. Mas se conhecemos a história do reino de Israel e do reino de Judá, sabemos que mais tarde, quando o rei Jeroboão surgir, é aqui que vai acontecer a apostasia. E isto está ligado a todas estas instâncias. Talvez, se este templo não tivesse sido levado para esta área e não tivesse sido populado com os descendentes de Jonatas, que se achavam grande coisa, talvez quando Jeroboão apareceu, o solo não teria sido tão fértil para aquilo que aconteceu com a nação de Israel. Por isso todos faziam aquilo que lhes parecia reto aos seus olhos. E todo este relato, que parece não ter por demais importância, vai levar-nos diretamente ao que vai acontecer no capítulo 19. Mais uma vez, notem que os nomes não são dados a algumas das personagens. Não sabemos o nome da concubina, não sabemos o nome do levita. Isso é porque não é que seja suposto vermos como gente anónima, gente sem cara, gente sem propósito. Mas é quase como se fosse uma declaração geral sobre todos os levitas, o modo como todas as mulheres eram tratadas. É para expandir a nossa visão para lá desta história imediata, vamos dizer assim. Percebam que isto são questões gerais que estavam a acontecer com a população nestes dias. Então vamos ao versículo 1 do capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Ora bem, vamos falar sobre concubinas. O que é uma concubina? Como é que ela se encaixa na estrutura social? Em determinados pontos ela é chamada sua mulher, mas na verdade ela é uma mulher de segunda classe, é uma esposa de segunda classe. Alguém que tem direitos legais de ser alimentada, que se lhe dê roupa e que tenha casa, que tenha abrigo. E o marido, o homem que a toma por esposa, tem direito a declarar os filhos que tenha com ela como seus filhos legítimos, porque normalmente tem a ver com a infertilidade da primeira esposa.
Então ele não está obrigado a ela, para além de providenciar comida e abrigo. Então é isso que é uma concubina e é isso que é esta concubina. E será que por causa disto estar aqui assim dito, o Senhor se agrada do facto de haverem concubinas? Será que era uma boa coisa haver concubinas em Israel? Não. O que é que ele estabeleceu como padrão para o casamento? Um homem e uma mulher que se tornassem uma carne. Então, primeiro de tudo, este homem é um levita, consagrado ao serviço do Senhor, e depois vai e tem uma concubina. À partida, percebemos logo que as coisas não estão certas na cabeça deste homem. Eu quero falar sobre esta história. Já leram a história toda, portanto sabem que este homem é um estupor, não é preciso explicar isso por aí além, sabem aquilo que vem a seguir. Será que ele é um grande estupor ou um pequeno estupor? Eu acho que provavelmente ele é um dos maiores estupores que podemos encontrar na Bíblia. Por isso eu quero que ouçam o início da história à luz daquilo que nós sabemos que vai ser o final desta história. Porque há uma tendência para ler isto e pensar, ele acaba por se tornar num estupor conforme a história avança. Mas esta história não é assim tão longa para permitir essa transição. Ele é um levita, tem uma concubina e no versículo 2 diz: porém a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após dela para lhe falar conforme ao seu coração. Então, se tiverem a vossa Bíblia convosco, quando lerem essa palavra adulterou contra ele, muitas de vós terão uma nota de rodapé. A minha Bíblia diz entrou na prostituição, mas há outros comentários que dizem ela zangou-se com ele, irou-se com ele. Eu li muito sobre isto esta semana, porque eu não quero que o texto diga aquilo que eu quero que o texto diga. Eu quero que o texto nos diga aquilo que o texto de facto diz. E a maioria dos comentários que eu encontrei, as pessoas dizem que não faz sentido que ele venha falar ao seu coração, que ela esteja na casa do seu pai, se tratava de um simples caso de uma mulher adúltera. Como é que uma mulher que é uma concubina, como é que é isso? Se ela nem sequer é uma verdadeira esposa, qual é a questão do adultério? Um dos comentários equacionou ser uma concubina com ser uma escrava sexual, porque basicamente ele fazia o que queria com ela. E por isso, quando eu leio este texto, eu vejo que esta concubina adulterou contra ele, ou zangou-se com ele, ou o desprezou. Há uma outra tradução que o diz. Agora a história começa a fazer um pouco mais de sentido. E esta concubina desprezou e deixou e foi para a casa do seu pai. Será que ele é um bom homem? Não, ele é um homem que de bom não tem nada. E se tu fosse a sua escrava sexual, o que é que tu farias se as coisas azedassem entre vocês? Farias aquilo que qualquer mulher abusada faria. Qualquer oportunidade para sair, a pessoa sairia. E é isso que ela faz. Ela vai ter com o pai, ela refugia-se em casa. E aqui vamos ver um típico padrão de uma relação abusiva. Porque vemos que ela vai para a casa do pai e ela está lá durante 4 meses. E a seguir o que é que acontece? Ele resolve ir ter com ela para a convencer a voltar para ele. É isto que normalmente nos ciclos de abuso, das relações abusivas, chama-se isto a fase da lua de mel, em que vêm as desculpas, vêm as palavras simpáticas, vêm os mimos, e ele não se limita a mimá-la a ela, ele também trabalha o pai dela, não é? Será que o pai dela parece achar que ele é um grande estupor? Não, o pai parece estar perfeitamente de bem com este homem. E essa é outra questão comum nos homens que são abusivos. São muitas vezes gente muito charmosa, sabem? Muito carismática. São pessoas de quem os outros, aqueles de quem eles não abusam, gostam muito. São pessoas populares. E quem está com alguém assim pensa, não tem hipótese, porque os outros nunca vão acreditar no seu relato. Nunca vão acreditar que aquele homem tão charmoso e simpático é de facto um homem abusivo. E nesta história não há aqui nenhuma conversa entre o pai e a filha, não há nada que diga que ele lhe perguntou, querida, queres voltar para este homem, o que é que queres fazer? Não. Toda a transação parece passar-se entre o pai e o levita.
Por isso, vemos este trás para a frente, este vai e vem, em que o pai está constantemente a dizer, não, fica mais um pouco, durante 5 dias. Este homem não consegue sair desta casa onde a concubina estava, porque o pai é tão hospitaleiro para com ele, o que é para nos dar uma ideia do tipo de hospitalidade que se recebia em Gibeá mais para a frente na história. E diz assim no versículo 9, diz, então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça, eis que já o dia se abaixa e já a tarde vem entrando, peço-te que aqui passes a noite. Eis que já vai o dia acabando, passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Porém um homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Portanto, nesta altura, os jebuseus estavam ainda a viver em Jerusalém. E ele tinha um par de jumentos albardados e também a sua concubina. Estando depois já perto de Jebus, e tendo já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor, caminhemos agora e retiremos esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Ou seja, basicamente ele está a dizer, que Deus não permita que nós passemos a noite entre os incircuncisos, não é? Porque há padrões. E então eles acabam por continuar em direção a Gibeá, e diz no 13, disse mais ao seu moço, caminha, cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E neste ponto da história, isto começa a parecer-se muito com um relato muito mais antigo que acontece lá em Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra. Lembram-se? 2 viajantes, os anjos, que entram em Sodoma, estão na praça da cidade, são convidados a entrar na casa de alguém. Diz no versículo 16, e eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá, ou seja, não é local, ele é de fora daquela cidade. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos, viu este passageiro na praça da cidade, e disse o velho, para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse, passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto te faltar fica ao meu cargo, tão somente não passeis a noite na praça. E trouxe-lhes a sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando eles os pés, comeram e beberam. Versículo 22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo à porta, e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Então, nesta história de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa aconteceu. Eventualmente os anjos conseguem barrar a porta e manter os homens lá fora. Mas nesta versão da história, o que é que acontece? Versículo 23. E o homem, o senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes, não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Então eles querem fazer sexo com este levita, e ele diz, não façam esta coisa horrível deste homem. Vejam, ouçam bem o tema. Não podemos fazer mal aos homens. E chega o versículo 24. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, este homem não façais loucura semelhante. Isto é a realidade cultural. Por favor, entendam isto. Os homens tinham mais valor do que as mulheres. Isto é aprovado neste texto? É aceitável neste texto? Não, é apenas apontado para nós como um exemplo daquilo que acontece quando todos fazem aquilo que lhes parece reto aos seus olhos. Versículo 25. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou na sua concubina e lhe atirou para fora. Portanto, o levita. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Esta mulher foi forçada
a ser posta lá fora. Ela sabe muito bem com que tipo de homem é que está. Não a deve ter surpreendido, mas ela foi obrigada a ir lá para fora. Ele basicamente decidiu que não era ele que ia arcar com as consequências de estar naquele lugar horrível. E sendo ela a propriedade dele, dispôs dela como bem entendeu. E diz o 26, e ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Lembram-se da história de Jael com o prego na cabeça de Císara? E o que é que se passava com Císara que fazia dele um homem tão terrível? Ele era um homem que não tinha problemas nenhuns em violar as mulheres que encontrava no seu caminho. E o que nós víamos na história de Jael era a imagem de uma mulher que estava disposta a acabar com a vida de um homem que fazia disso o seu passatempo. E o que é que nós vemos aqui? Nós não precisamos que venha aí nenhum general estrangeiro a invadir a nossa terra para violar as nossas mulheres. Nós conseguimos dar conta do recado. E não há ninguém que ajude esta mulher. Ela é oferecida a esta gente. E no versículo 27, levantando-se o seu senhor pela manhã, deve ter dormido bem, e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ela nem tinha tido a força para bater à porta. E ele lhe disse, levanta-te e vamos-nos, não percam aquilo que vai acontecer aqui. Diz que abre as portas da casa e foi para perceber onde é que ela estava. Não, ele não foi à procura dela. Ele levantou-se e abriu as portas da casa para ir à sua vida. E quase tropeça sobre este corpo. E se não fosse isto, ele se calhar nem sequer tomava nota de que ela estivesse ali. Então ele disse, levanta-te e vamos, porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Ou seja, não há aqui nenhuma referência a um homem angustiado, a um homem preocupado com aquilo que tinha acontecido, a um homem entristecido, a um homem que quisesse quer saber se ela estava viva ou morta. Nós não sabemos. Não sabemos. Põe-na no jumento, vai para casa e no versículo 29 diz, chegando depois à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. E é neste ponto que nós dizemos, já chega, chegamos à semana 10, eu não me candidatei a histórias de horror, portanto para mim terminou aqui, acabou. O que é que acabou de acontecer aqui? Temos de compreender. Eu pedi-vos para tentarem perceber se havia alguma razão para ele fazer isto, para além de ser uma aberração da natureza. Mas há uma razão. Se olharmos para o primeiro livro de Samuel, vemos que Saul fez a mesma coisa. E quem lesse esta história da concubina, lembrar-se-ia da história de Saul, daquilo que Saul fez. Ele não o fez a uma concubina, claro está, não o fez a uma mulher, não o fez a um ser humano. E ele quis reunir o exército, porque ele tinha de o fazer para defender Israel, e então ele agarra num par de bois e corta-os aos bocados e manda-os a todas as tribos como uma mensagem. Uma mensagem de que era hora de irem combater e se não o fizessem, iriam haver-se com ele. É uma declaração de guerra. Temos que nos juntar, temos de nos mobilizar, temos de fazer aquilo que é certo. Este levita, usando o mesmo tipo de processo, vamos dizer, pensa, como é que eu me posso vingar do mal que me foi feito a mim? E ele diz, olha, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou mandar as partes do corpo da minha concubina a todas as tribos para que tomem atenção ao que me aconteceu e venham ao meu auxílio. Então, ele está a equacioná-lo em termos de valor com um par de bois. Por isso ele manda estas partes às tribos, aquilo que ele espera que aconteça de facto acontece, e diz ele que fizeram tal malefício e loucura em Israel, ou noutras traduções, nunca se viu tal malefício nem loucura em Israel. E não se percebe bem que malefício e que loucura é que se está a referir. O partir da concubina em bocados? O violentar da concubina? Então, eles juntam-se e vamos ver o que é que acontece a seguir. Todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou, como se foram só homem, desde Dan até Berseba. E quando se vê esta referência, Dan até Berseba, quer dizer do norte ao sul, como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispá.
E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé. Notem bem este número, 400.000 homens de pé, 400.000 homens. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá e disseram aos filhos de Israel: falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta. Ouviram bem? Mulher que fora morta. Mas fora morta por quem? Quem é que matou esta mulher? Ela foi assassinada? Não, ela foi abusada e mais tarde morreu por causa dessas injúrias. E quem é que matou esta mulher? Foi o levita. Foi ele que a pôs lá fora. Foi ele que a entregou a estes homens e não lhe deu ajuda durante a noite. Então o marido responde: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, perceberam? Eu, e cercaram a casa de noite. Intentaram matar-me, a mim, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fui-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. E ele mentiu porque ele não faz uma boa descrição daquilo que aconteceu. Diz que eles se levantaram contra ele e intentaram matá-lo. Mas será que foi isso que aconteceu? Eles queriam matá-lo? Não, eles queriam violá-lo. Mas diz que intentaram matá-lo e violaram a minha concubina de maneira que morreu. E fui eu que a entreguei a eles. Será que eu mencionei essa parte? Não mencionaste, nem vais mencioná-la. Então peguei na minha concubina e fui-la em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Então, onde é que está o sentimento de culpa nisto tudo? Será que só está a culpa só está do lado de Gibeá? Não, está em ambos os lados. E diz o versículo 7: eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. E vão ao versículo 11. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Então finalmente temos este exército que foi levantado de tal modo que acontece uma guerra civil. Diz que Benjamim conseguiu juntar 26.000 homens, mais 700 homens de Gibeá. 26.000 mais 700. E entre todos estes havia 700 homens que eram esquerdinos, eram canhotos. E isto é algo que nos faz lembrar a história de Eú, o homem que usava a mão esquerda, que era filho do homem da mão direita. E esta referência mostra que há uma espécie de vantagem, não é? Em ter estes homens canhotos, porque diz o texto que todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Então temos os 26.000 mais 700, portanto, grosso modo, 27.000 homens a lutarem por Benjamim e 400.000 homens a lutarem pelas restantes tribos. Então Judá vai à frente e nós pensamos: ok, então o Senhor está com eles, porque diz o versículo que o Senhor diz: Judá subirá primeiro. Mas o que vemos aqui é que o Senhor está a usar esta situação, mas não é que as coisas estejam a ser feitas de acordo com a sua vontade. É um pouco aquilo que já aconteceu noutras instâncias no livro de Juízes. Ele está a usá-los apesar de si mesmos. Então, no primeiro dia morrem quantos? 22.000. 22.000 dos bons, se é que há bons nesta história. E depois perguntam: será que ouvimos bem? Sim, ouviste bem. Volta a lutar. E no segundo dia, quantos é que morrem? 18.000. Quanto é 18.000 mais 22.000? Sim, são 40.000. Eu sei, matemática é difícil a esta hora, mas pensem nisto: 40.000 de 400.000. Então, que percentagem é que está aqui evidenciada? São 10%. É um dízimo. Estão a ver aquilo que o Senhor está a dizer? Sim, é tempo de trazer julgamento, que comece o julgamento sobre vocês. Até aqueles que vão administrar a minha justiça contra este crime que aconteceu em Gibeá, vocês também vão pagar o preço. São 10% de vós que vão perecer. Então, 40.000 caíram
e neste ponto eles já estão a ficar muito preocupados porque continuam a morrer os homens do lado deles e eles voltam a perguntar ao Senhor e o Senhor continua a dizer-lhes para lutarem contra Gibeá, contra Benjamim. E a batalha que acontece faz lembrar a batalha de Ai. Se lembrarem, se fizerem, aqueles que fizeram o estudo de Josué, lembram-se desta batalha. E então no terceiro dia 25.100 homens de Benjamim caem. E no final deste capítulo temos 600 homens que estão agarrados a uma rocha, a penha de Rimon, e ficaram agarrados a esta penha durante 4 meses. Olhem para o versículo 48. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades, quantas se acharam, puseram a fogo. Ora bem, o que é que nós vemos aqui? Eles acabaram de fazer ao próprio povo aquilo que deviam ter feito aos povos que o Senhor tinha ordenado que expulsassem do território que era deles, que lhes tinha sido atribuído. Aquilo que eles deviam ter feito aos cananeus foi o que acabaram por fazer aos seus próprios homens, à sua própria gente. Devotaram o seu próprio povo à destruição. É trágico isto. Por outro lado, é também necessário. Vejam como isto aconteceu. Eles juntaram-se como um corpo e agora o que é que eles estão a fazer? Estão a cortar partes do seu próprio corpo, quase como aconteceu com a concubina. Eles uniram-se e, por causa disto, foram divididos. Na semana passada vimos como Jesus nos disse que se a tua mão direita te ofende, corta, se o teu olho direito te ofende, arranca-o. E vimos que isto não era algo literal, mas o que isto queria dizer, o que Jesus queria dizer é: não desistas de destruir o pecado que há em ti. Não deixes de lutar contra este pecado. Vota esse pecado à destruição. E vemos esta imagem aqui, conforme eles vão cortando partes de si mesmos, esta parte de si mesmos que fez mal a alguém. E eles próprios também fizeram mal. E nós lemos esta descrição da batalha e isto é um caos. Mas quem é que está a mandar nesta batalha? E a resposta é ninguém. É isso mesmo. Ninguém está a reger nada disto. Todos fazem aquilo que lhes parece bem aos seus olhos. E esta semana tem sido terrível, mas eu vou dar-vos um pouco das boas notícias. Mas só vos vou contar todas as boas notícias na semana que vem. Porque quando não há rei de Israel e todos fazem o que é reto aos seus próprios olhos, este é o retrato desta situação. E é o retrato da nossa situação. Quando não há um rei a reinar na minha vida, eu vivo do mesmo modo. Eu inflijo mal aos outros e a mim mesma, porque aquilo que eu faço vez após vez é seguir o meu instinto, aquilo que me parece bem. Vou fazer aquilo que eu considero ser reto. Como é que eu posso arranjar mais um ídolo? Como é que eu posso satisfazer os meus próprios desejos de X, Y ou Z? E quando fazemos isto, nós geramos o caos dentro de nós. Mas eu e tu, como discípulas de Cristo, temos de reconhecer que há um rei em Israel. E quando nos abeiramos da Páscoa, nós vamos poder confessar que agora mesmo Ele está vivo e está sentado à direita do Pai e Ele é Rei nas nossas vidas. E que isto não seja uma imagem do modo como os nossos corações funcionam, do modo como nós encaramos o pecado. Em vez de estarmos sempre em guerra civil connosco mesmas, em que os nossos desejos fazem guerra uns com os outros, que nós o reconheçamos a Ele como o Senhor das nossas vidas, como digno da nossa submissão à sua palavra e à sua vontade. Essa é a boa notícia que vai chegar na semana que vem. E eu deixei-vos aqui um pequeno travo, um sabor preliminar. Para a semana vamos falar sobre a redenção das mulheres, porque isto tem sido uma espiral descendente de facto. E eu acho que todas podemos ver como isto parece que chegamos ao fundo com esta história da concubina, não é? Na semana passada ainda vamos olhar com mais atenção para tudo isto que tem acontecido, este horror que tem sido a descrição de um povo, de uma gente que vive
fazendo aquilo que parece reto aos seus próprios olhos. Eu vou orar. Pai do céu, eu agradeço-te por este texto tão difícil. Eu oro, Senhor, para que nós possamos olhar para o modo como esta concubina foi tratada e nós te peçamos para nos dares olhos para aqueles que não são vistos, aqueles que são marginalizados e que não têm poder nenhum nas suas vidas, que nós possamos olhar então para eles e que nós possamos olhar para esta história e fazer perguntas muito duras a nós mesmas. Como é que nós temos sido como ambos os levitas desta história? Como é que nós temos servido a nós mesmas, promovendo-nos a nós mesmas, afastando-nos do louvor de ti para nos louvarmos a nós mesmas, sem sequer percebermos que estamos a fazer, porque parece tão bem pecar e parece tão estranho servir-te. Pai, ajuda-nos a perceber que nada é mais natural do que a rebelião contra ti, e pedimos-te que mudes os nossos desejos, que possas acabar com esta guerra civil dentro de nós e que Jesus Cristo possa ser aquele que reina em toda a área do nosso pecado. Nós submetemos a nossa vontade a ti. E nós pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém.